Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, nós leremos os versos 1 até o verso 29. Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 29, é uma leitura longa, mas eu conto com a perseverança dos irmãos aí e acompanhar a leitura do texto. Todos encontraram? Diz a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crerem por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão,
onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, irmãos, por favor, para vocês acompanharem as lições que serão tiradas do texto. Mas vamos ter mais uma palavra de oração. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Agradeça a Deus por você estar aqui, pelo início de mais uma semana. Semana esta que nós cremos que será uma semana abençoada. Senhor, nós louvamos o Teu nome, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. E estamos em nome do Teu Filho Jesus, louvando ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda a glória. O Senhor é digno de todo louvor e de adoração, porque só o Senhor é Deus. Bendito seja o Teu santo nome. Pai amado, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. E nesse momento, Senhor, de exposição da Tua palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito fale no nosso coração, Senhor. Me abençoa, Senhor, e me use na transmissão da Tua palavra. Mas abençoa os meus irmãos na recepção dela. Que nessa noite sejamos edificados, fortalecidos, restaurados pela Tua palavra. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, neste domingo de Santa Ceia, eu queria falar com vocês sobre o tema O Homem Chamado Jesus. Vamos falar juntos? O Homem Chamado Jesus. É artigo definido. O Homem Chamado Jesus. E nunca houve na história uma personalidade mais enigmática e intrigante do que a de Jesus Cristo. A maioria das religiões falam a respeito de Jesus. Por exemplo, para o islamismo, ele não passou de um profeta. Para o budismo, ele é um ser iluminado. Para o kardecismo, um espírito evoluído. O próprio Senhor Jesus fez uma pesquisa de popularidade com os discípulos. E ele perguntou, dizendo: quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos começaram a responder aquela pergunta. E disseram: alguns dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou algum dos profetas que ressuscitou dentre os mortos. E Jesus diz: mas vocês, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas afinal, quem é Jesus Cristo? Se você fosse interpelado nessa semana por um amigo lá na escola, ou um amigo lá no trabalho, ou por um parente, ou pelo seu vizinho, ele perguntasse para você: quem é Jesus Cristo? O que você responderia? Nós precisamos entender, irmãos, que Jesus é o centro do cristianismo. Portanto, Ele é o centro da nossa fé. A nossa fé é uma fé cristocêntrica. E esse texto que nós lemos fala muitas coisas a respeito de quem Jesus é. Por exemplo, no verso 1 e no verso 14 diz que Ele é o Verbo, do grego logos. Veja o que diz o verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade,
e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Os versos de 1 a 3 vai dizer que Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O texto não diz que algumas coisas, ou que a maioria das coisas, mas todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Jesus é o Cristo, o enviado de Deus. Veja o verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Enviado de Deus. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Veja o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus o quê? Unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E ele é o Cordeiro de Deus. Verso 29, vamos ler juntos. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, leiamos, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu queria tirar algumas lições sobre o tema proposto. O homem chamado Jesus. E o homem chamado Jesus é o verdadeiro Deus. Vamos ler de novo o verso de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Veja bem, irmãos, cremos que Jesus era 100% homem, mas que Jesus também era 100% Deus. A Bíblia revela a divindade de Jesus, e a Bíblia vai nos dizer que ele possui atributos que só Deus tem. Nenhum homem pode existir, por exemplo, pode ter em sua vida a autoexistência. E Jesus a tinha. Veja João 5, lá no capítulo 5, verso 26, diz assim, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Jesus, ele tinha a imutabilidade. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 8, diz que Jesus Cristo ontem, hoje e para sempre. Jesus é o mesmo. Ele não muda em sua pessoa, ele não muda em seu poder, não muda em sua vontade. Jesus tinha a eternidade. Jesus é onipresente, ele é onipresente. Mateus 28, 20 diz, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa promessa é para nós? Ele está aqui conosco? Mas ele está agora em outra igreja cristã aqui na cidade? Mas ele está lá com os japoneses? Está lá nos Estados Unidos? Jesus é onipresente, atributo de Deus. Mas ele fez coisas que só Deus pode fazer. O texto diz aqui que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E se eu perguntar para você, quem criou os céus e a terra? Deus, não é isso? Qual é o primeiro versículo da Bíblia? No princípio, criou Deus. E Jesus, diz o texto aqui, que ele quem criou todas as coisas. Então, Jesus é Deus. Jesus perdoa pecados. Uma vez Jesus chegou para alguém e falou assim, os teus pecados são perdoados. E as pessoas começaram a acusá-lo de blasfêmia. E ele perguntou, o que é mais fácil dizer para esse homem? Perdoados são os seus pecados? Ou dizer para ele, toma o teu leito, levanta e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu diga este, levanta e anda. Lembra da mulher que foi pega em flagrante adultério?
Mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus, ele recebe adoração. Você sabe que os apóstolos eram homens consagrados, mas eles nunca aceitaram adoração. A Bíblia diz em Atos, capítulo 10, que quando Pedro entrou na casa de Cornélio, Cornélio caiu de joelhos aos pés de Pedro. E rapidinho Pedro levantou ele e disse: levanta que eu some com você. Paulo, lá em Atos capítulo 14, não aceitou adoração. Porque na verdade nós somos criados tão somente para adorar a Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus recebeu adoração. Aquele leproso, preguei sobre ele recentemente aqui, aquele leproso adorou Jesus. Ele se prostrou, adorou Jesus. O jovem rico, a Bíblia diz em Hebreus que os anjos de Deus adoram Jesus. Jesus aceitou a adoração. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é o Deus Filho. E Jesus foi adorado por anjos, mas foi adorado por homens também. Ele mesmo se declarou ser Deus. Veja no capítulo 5 de João. Capítulo 5, verso 18. Vamos ler juntos? Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se o quê? Igual a Deus. Jesus era Deus. Eu não sei se você prestou atenção, mas se você for olhar no capítulo que nós lemos, o verso 18, observe o que está escrito aí. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, uma referência a Jesus, o Deus unigênito. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O texto 2 vezes afirma categoricamente que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E aqui neste versículo chama Jesus de o Deus unigênito. E o verso 2 então e 3 vai dizer que Jesus criou todas as coisas. Então este homem chamado Jesus, quem é ele? Ele é o verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas. Mas o texto vai nos dizer que o homem chamado Jesus é a luz verdadeira que ilumina a todo homem. Veja o verso 9, leia comigo. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. No Evangelho de João, irmãos, a palavra luz aparece 23 vezes. 23 vezes. E dessas, 21 se referem a Jesus. Foi no Evangelho de João, ou foi o evangelista João, quem registrou as palavras de Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Em João, então, luz é uma metáfora acerca de Jesus. E quando Jesus disse ser a luz do mundo, ele quis dizer que ele é a solução para as trevas em que o mundo está. Você sabe que o mundo, diz a Bíblia, jaz do maligno. E quando Jesus nasce, um dos evangelistas registra aquela profecia que diz que as pessoas que jaziam em trevas viu grande luz, e aqueles que habitavam na região do vale da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E nós precisamos da luz de Cristo. O mundo precisa da luz de Cristo, porque o diabo cegou, o Cristo que é a luz do mundo, porque o diabo cegou o entendimento das pessoas. Por isso aqueles que são prisioneiros do diabo vivem em densas trevas. E para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Atente para o verso 4 e 5, diz assim: a vida estava nele,
E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas o quê? Não prevaleceram contra ela. Então em Jesus está a vida, a qual como luz pode tirar os homens das trevas em que vivem. A Bíblia diz que o caminho do homem é tão escuro que ele nem sabe em que tropeça. E ele nem consegue enxergar que são caminhos de morte. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas são caminhos de morte, diz lá no livro de Provérbios. E o fato de Jesus ser a luz do mundo, a luz que tira o homem das trevas, isso é algo muito poderoso, pois não há como as trevas resistir à luz. As trevas, o que diz o versículo aí, não prevaleceram contra ela. Você sabe que quando a luz chega, o que acontece com as trevas? São dissipadas. Quem abriu a igreja hoje aqui? Mas ainda estava a luz do dia, né? Mas quarta-feira, quando a gente chega aqui já à noite, como é que está o templo? Escuro. E quando você liga o interruptor, o que acontece com a escuridão? Ela é dissipada, ela vai embora. Bem assim é em relação a Jesus. Quando a luz chega, as trevas são dissipadas. E Jesus veio ao mundo para desfazer, destruir as obras do diabo, libertar os cativos, dando vista aos cegos. E quando eu falo de cegos aqui, não quero apenas citar cegos como aquele cego de nascença, que a Bíblia não fala o nome dele, ou como Bartimeu que perdeu a sua visão, mas estamos falando dos cegos espirituais também. Louvado seja Deus. E lá em João 12, verso 46, Jesus diz assim: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então esse homem chamado Jesus, além de ser o verdadeiro Deus, ele é a verdadeira luz que ilumina a todo homem. Mas o texto vai dizer que o homem chamado Jesus é aquele por meio de quem verdadeiramente você e eu, todos nós, somos feitos filhos de Deus. Veja o verso 12. Verso 12: mas a todos quantos o receberam, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o que, irmãos? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. A adoção é um dos maravilhosos ensinos da palavra de Deus, pois é através da adoção que somos feitos filhos de Deus. Ninguém aqui é filho de Deus por direito de nascimento. O fato de eu ter sido gerado do senhor Miguel Soares Santos e da dona Edéusia Matos Santos, isso não me tornou filho de Deus. Mas é Cristo quem faz de nós filhos de Deus. E a adoção é um ato de Deus por meio do qual Ele nos faz membros da sua família. E eu queria mostrar essas verdades para você, e eu vou chamar aqui o apóstolo Paulo, o que ele escreveu lá em Efésios, para nós entendermos isso. Veja o que diz lá em Efésios capítulo 2. Não desmarca aí, por favor, o Evangelho de João, mas eu chamo sua atenção para Efésios capítulo 2, versos de número 3. Vamos ler juntos? Efésios capítulo 2, verso 3. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler juntos? Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, veja bem, irmãos, e éramos por
natureza, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui ele diz que éramos filhos da ira. A ira de Deus pairava sobre nós, permanecia sobre nós. Sabe por quê? Porque antes de nos chamar de filhos da ira, veja o verso de número 2, vamos ver? Diz assim, vamos ler o verso primeiro. Ele nos deu vida. E qual era a nossa condição? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos do quê? Da desobediência. Então, por natureza, nós éramos rebeldes contra Deus. Vivíamos tão somente para satisfazer as paixões da nossa carne. E, portanto, éramos filhos da ira. Mas veja o que Paulo afirma no capítulo 1. Volta aí em Efésios, capítulo 1. Ele vai dizer assim, no verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Vamos dizer juntos? Santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele. Para o quê? A adoção de filhos. A adoção de filhos, por meio de quem? De Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus nos adotou. Deus nos predestinou, nos escolheu para sermos seus filhos. E qual foi o critério? Seu amor. Em 1 João capítulo 3, verso 1, diz assim, vede que grande amor nos concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros. Louvado seja Deus. Certa vez, Jesus disse a algumas pessoas que não aceitavam a Ele como Messias, como Cristo, como enviado de Deus. Está lá em João 8, 42 a 44. Ele diz assim, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, mas vós sois filhos do diabo, o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Olha que palavra dura. Aqueles líderes religiosos que se diziam ser filhos de Abraão. Jesus disse, vós tendes por pai ao diabo. Então, o homem chamado Jesus, é Ele quem nos faz verdadeiramente filhos de Deus. É por meio dele, é através dele que recebemos o poder de sermos feitos o quê? Filhos de Deus. Mais uma última lição que eu queria tirar do texto. O homem chamado Jesus, verdadeiro Salvador do mundo. Vamos ler juntos, verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é chamado Cordeiro de Deus porque ele se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Você sabe que no Antigo Testamento, um cordeiro era oferecido por quem se arrependia dos seus pecados. O cordeiro tomava o lugar daquele pecador, tomava o lugar daquela pessoa. Ele era o substituto daquela pessoa. E Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus, que assumiu o meu lugar, o seu lugar naquela cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele tomou o nosso lugar como Cordeiro Pascal. Na Epístola de Coríntios, Paulo chama Jesus Cristo de Cordeiro Pascal. Por quê, irmãos? Porque você sabe que o pecado, ele traz consequências extremamente danosas. O pecado nos cega o homem. O pecado afasta o homem de Deus.
O pecado escraviza o homem e o pecado mata o homem. Lá em Gênesis, Deus já havia alertado: a alma que pecar, esta morrerá. E em Romanos capítulo 3, vamos ver o que está escrito lá? Romanos capítulo 3. Abra sua Bíblia em Romanos. Não desmarca aí o texto de João, mas vamos ler juntos. Romanos capítulo 3, verso 23. Todos encontraram? Vamos ler juntos? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós temos algumas coisas em comum, não temos? Uma delas é o fato de termos pecado. Sem exceção, todos pecaram. O pecado, ele é o quê? Universal. Romanos capítulo 5, Paulo faz uma exposição da amartiologia, a doutrina do pecado. E ele diz que assim como pelo pecado de um só homem, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, todos pecaram, sem exceção. E aí, Paulo vai trabalhar essa ideia, e no capítulo 6, veja o que ele afirma no capítulo 6, Romanos 6, verso 23. Vamos ler juntos? Quem encontrou, diga amém. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a punição é justa, irmãos. A punição é justa. Todos pecamos, mas Deus, louvado seja o Senhor, pela sua graça e misericórdia, pelo seu amor eterno, pelo seu amor imensurável, Ele fez o que o nosso irmão Preso Gessé falou, assumiu o nosso lugar. Quando Paulo vai trabalhar em Romanos 5, abra lá em Romanos 5. Eu não sei se o Preso Gessé estava lembrado de Romanos 5, quando ele falou aqui na ministração, mas veja que a Bíblia Paulo escreveu, Romanos 5, a partir do verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos o quê? Fracos, morreu a seu tempo pelos... Não foi pelos justos, não? Não foi pelos santos, não? Morreu pelos ímpios. Éramos ímpios. E aí ele diz assim, dificilmente, o que o presidente Jessé falou, dificilmente alguém morreria por um justo. Mas, pois, poderá ser que pelo bom alguém o quê? Se anime a morrer. Talvez alguém se anime. Dificilmente acontece. Mas talvez alguém ainda se anime a morrer por um justo. Mas, aqui está a questão. Verso 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Quando ainda éramos blasfemos. Quando ainda não estávamos nem aí, para a lei de Deus, para a palavra de Deus. E deliberadamente vivíamos em pecado. Em pecado. E Cristo, o Filho de Deus, o Deus Filho, tornou-se homem e o Verbo se fez carne. O Deus eterno, o Criador de todas as coisas, o Verbo, o Logos, se vestiu de limitação humana, se vestiu de pele. Eu queria ler com vocês, abra lá em Filipenses, capítulo 2. Aqui está uma das afirmações da encarnação de Cristo mais sublimes que nós encontramos na Bíblia.
Efésios capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim: tende em vós, e contrário, irmãos, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Quem encontrou, diga amém. Amém. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo que se esvaziou, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o quê? O exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas o Verbo se fez carne e apresentou-se, tornou-se o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado de nossas vidas, que nos deu o livre acesso ao Pai. Cristo tornou-se o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Vou repetir, o sacrifício perfeito. Uma vez por todas, ele ofereceu o sacrifício, através do qual vocês e eu, todos nós, todos os eleitos de Deus são justificados. E Paulo diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E o sangue de Jesus nos purifica, não de alguns, não da maioria, mas nos purifica de todo o pecado. Louvado seja Deus. O homem chamado Jesus, o verdadeiro Salvador do mundo. Eu gostaria de concluir o sermão, então, irmãos, dizendo que Jesus, ele é a personificação do amor de Deus. Você já olhou para sua esposa assim e falou assim: Deus me ama, porque Deus a deu para mim? Já aconteceu? Você já olhou para o seu marido e pensou assim: Deus me ama, porque Deus o deu para mim? Já olhou para os seus filhos e falou assim: Deus me ama, porque Deus os deu para mim? Mas ninguém, irmãos, ninguém, nem sua esposa, nem seu marido, nem seus filhos, nem seus pais, nem seus amigos, é a personificação do amor de Deus, pois este é Jesus. Jesus é a personificação do amor de Deus, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, através do seu sofrimento e morte, Cristo pagou completamente os pecados de todo aquele que nele crê. Louvado seja Deus. Por isso que ele pode afirmar, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. Ele nos libertou do julgamento e da condenação eterna. Então veja bem, irmãos, lembra que Pedro disse assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então veja bem, Jesus não só anunciava a salvação, mas ele era o Deus que trazia salvação aos homens. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Jesus era o pregador e ele era a mensagem. Por isso que ele falava: vinde a mim. Por isso que ele falou para Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. E a redenção, irmãos, ela está à nossa disposição. Porque o sacrifício de Jesus foi suficiente para a salvação de todo aquele que crê. Veja aí, no capítulo 3 de João,
capítulo 3, no verso 17, logo depois dele falar, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele afirmou no verso 17: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele. Salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, não há condenação. Não há condenação. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos adorar Jesus. Devemos adorar Jesus. Digno é o Cordeiro de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Por quê? Porque ele foi morto e com teu sangue comprou os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Glórias ao Cordeiro de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de ser adorado. Mas precisamos, irmãos, como servos de Cristo, como eleitos de Deus, como pessoas que foram justificadas, santificadas no sangue de Cristo, purificadas, precisamos anunciar Jesus. Anuncie Jesus. Viva uma vida cristocêntrica. Que Cristo seja o centro da sua vida. Que Cristo influencie os seus relacionamentos. E você prega o Evangelho por onde quer que você for. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.